Oi, pessoal. Me chamo Igor Menilson Correia. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Crescimento Relativo de uma População Urbana Tropical do Caracol Invasor Rhizacatina fúlica, Acatinidae, Ilhéus, Bahia, Brasil. Então, esse trabalho é de autoria minha com a professora doutora Herminda da Conceição Guerreiro Couto. As relações morfométricas, né, a morfometria de maneira geral, ela é interessante porque ela nos permite entender a forma dos organismos e como que essa forma ela se relaciona com o crescimento deles. Quando a gente busca um histórico de estudos de morfometria para os animais, em especial para os invertebrados, o que a gente observa é que os crustáceos, né, sempre apareceram aí como protagonistas, né? A maioria dos estudos relacionados a crescimento relativo, relacionado à morfometria dentro dos invertebrados, se concentra justamente no grupo dos crustáceos. E é razoável pensar isso, já que eles apresentam uma carapaça, né, dura, que permite com facilidade a tomada dessas medidas. No entanto, os caracóis, né, a maioria das espécies apresenta também uma concha externa. Essa concha externa é bastante rígida na maioria das espécies, formada por carbonato de cálcio, que facilita também a tomada dessas medidas. Então, os caracóis também são modelos interessantes para estudos relacionados à morfometria. Então, nós resolvemos estudar, né, nesse aspecto de morfometria e de crescimento relativo, a população de Lisacatina fúlica, que é o caracol gigante africano, aqui do município de Ilhéus. É uma espécie com importância econômica, e essa importância econômica por diversos motivos, né? A espécie é uma praga agrícola, e além de ser praga agrícola, ela está envolvida no ciclo de vida de vários eumintos de interesse médico e de interesse médico veterinário, e é uma espécie invasora aqui no Brasil, né? E é considerada uma das espécies, uma das piores espécies invasoras no mundo. Então, ela tem origem aqui no continente africano, mais precisamente no leste africano, e a maioria dos estudos aponta que ela chegou ao Brasil, tendo o estado do Paraná como sua porta de entrada, lá no final da década de 80. E a partir daí, ela se dispersou por todo o Brasil, praticamente. Hoje, quase todos os estados, exceto pouquíssimas exceções, né, já têm o registro de ocorrência do caracol gigante africano. Então, nosso objetivo foi apresentar as relações morfométricas e o crescimento relativo de uma população de Lisacatina fúlica em área urbana do município de Ilhéus, no sul da Bahia, Brasil. Então, para fazer esse estudo da morfometria, nós utilizamos a equação alométrica, onde é representada por y é igual a vezes x elevado a b, em que o y vai ser a variável dependente, né? Ou seja, a variável que nós vamos estar testando. O a vai ser o valor do intercepto. O b vai ser o nosso coeficiente angular, ou seja, através do valor de b que a gente vai entender qual que é o tipo de crescimento relativo. E o x é a nossa variável independente, né? Com relação às variáveis morfométricas, a gente considera que a alometria positiva, nós teremos uma alometria positiva quando b for maior que 1, alometria negativa quando b for menor que 1, e uma isometria quando b for igual a 1. Já com relação à variável peso, por ser uma variável tridimensional, a gente considera a alometria positiva quando b for maior que 3, negativa quando b for menor que 3, e uma isometria quando b for igual a 3. Nós fizemos quatro medidas na concha, né? E evitamos medir o comprimento da espira e o comprimento da volta corporal. Estariam representadas aqui, mais ou menos, né? Com o comprimento da espira e comprimento da volta corporal. E por que nós evitamos mensurar essas medidas? Porque quando a gente correlacionasse qualquer uma delas duas com o comprimento total da concha, a gente poderia estar causando um problema de autocorrelação, que é correlacionar uma parte com o todo, né? Uma parte da concha com a concha toda. Então, nós medimos, na verdade, o comprimento total da concha, representado aqui em H, a largura, representada em L, e com relação à abertura, o comprimento da abertura, representado em HA, e a largura da abertura, representada aqui por LA. Nós fizemos isso para 82 espécimes, que é o que compôs nossa amostra. Quando a gente realizou o gráfico de classe de tamanho, né, todas as relações de medidas foram tomadas em milímetros e a de peso em gramas. Mas nos gráficos que vão vir posteriormente, tudo isso já vai estar logaritmizado, certo? Nós observamos que a maioria dos indivíduos dessa população estão aqui dentro dessa faixa de tamanho, de 40,1 a 50 milímetros.
E alguns estudos já haviam apontado para outras partes do Brasil e do mundo que, dentro dessa faixa de tamanho, esses indivíduos eles são indivíduos jovens adultos ou indivíduos ainda jovens, já nessa transição para se tornarem jovens adultos ou para se transformarem em adultos. Então, quando a gente correlaciona o comprimento total com a largura total, nós obtivemos uma alometria negativa. Na verdade, a alometria negativa ela ocorreu em todas as relações que nós fizemos, né? Então, o que é que significa dizer essa alometria negativa? Significa dizer que quando eu correlaciono o comprimento total da concha para essa população, né, com a largura total da concha, o crescimento, né, a taxa de crescimento em largura total, ela é menor do que a taxa de crescimento em comprimento total. E isso já havia sido relatado na literatura para outras populações dessa mesma espécie. Quando eles atingem essa fase de jovens adultos e de adultos de fato, ou seja, quando eles saem da fase juvenil, há essa mudança na ontogenia, né, que é refletida na forma, no padrão de como essa concha cresce, e eles passam a ter um comprimento da concha maior do que a largura, que é o que a gente vê representado aqui nesse gráfico. Quando a gente compara o comprimento total da concha com o comprimento da abertura, bem como o comprimento total da concha com a largura da abertura, a alometria também é negativa, ou seja, a taxa de crescimento é maior em comprimento total do que em comprimento da abertura ou largura da abertura. Isso também é natural, porque essas espécies, né, de caracóis terrestres, eles evitam ao máximo a desidratação. Então, se eles têm uma taxa de crescimento maior em comprimento da abertura ou em largura da abertura, isso iria expor ele mais, né? Iria aumentar a superfície de contato com o ambiente externo e isso poderia causar problemas de desidratação. Então, esse tipo de relação em que largura e comprimento de abertura crescem em uma taxa de velocidade menor do que o comprimento total da concha, é interessante para essa questão de conservação de água e conservação de umidade, evitando assim a desidratação, principalmente em espécies terrestres, né, em que a maioria, e é o caso do Lysacatina fúlica, eles não apresentam um opérculo para selar a abertura dessa concha e facilitar, né, evitar, na verdade, a desidratação. Como eles não apresentam esse opérculo, esse tipo de crescimento é bastante interessante nessa questão de conservação de umidade. Quando a gente observa o comprimento da abertura com a largura da abertura, a gente observa também uma alometria negativa, ou seja, a taxa de crescimento em largura é menor do que a taxa de crescimento em comprimento da abertura. Então, essa relação aqui nos permite inferir que, para essa população que nós estudamos, a forma da abertura é uma forma ovalada, de tal maneira que o comprimento ele é cerca de 2 vezes maior do que a largura da abertura, né? Almeida, em 2013, já havia relatado isso também para a população dentro dessa faixa de tamanho que nós temos aqui, né, em seus estudos. Quando a gente compara o comprimento total da concha com o peso, né, essa foi uma relação também bastante interessante. Ou seja, a alometria também foi negativa. Significa dizer que taxa de crescimento de investimento em peso, em biomassa, é menor do que em comprimento total da concha. E isso fortalece essa ideia nossa, né, de que nós estamos trabalhando com uma população majoritariamente jovem ou jovem adulta, né? Nós não temos como confirmar isso porque não foi feito estudos sobre maturidade das gônadas, mas outros estudos para outras partes do Brasil e do mundo observaram essa relação em que a maturidade sexual ela é atingida após os 50 milímetros de comprimento de concha, né? Os indivíduos que tinham mais de 50 milímetros, principalmente 60, 70 milímetros de comprimento de concha, já tinham as gônadas masculinas e femininas formadas, ou seja, eles já tinham atingido a maturidade sexual. É possível, e esses dados nossos aqui fortalecem isso, que essa população que nós estamos estudando, principalmente nessa faixa de 50, de 40,1 a 50 milímetros, que nós categorizamos, de acordo já também com outros autores, em jovens ou jovens adultos, eles ainda não atingiram a maturidade sexual de fato. Porque se uma população já está com a maturidade sexual completamente atingida, o que a gente iria esperar era um investimento maior em peso do que em comprimento total da concha, porque eles já teriam atingido o seu comprimento total, e iria começar a investir agora em biomassa, já que estariam reprodutivamente maduros. Não é o caso, possivelmente, da nossa população aqui, né?
Possivelmente é uma população que ainda está em crescimento de concha, já nessa transição para se tornar adultos, mas o investimento ainda é maior em crescimento do que em biomassa. E nós concluímos que os resultados morfométricos, principalmente essa relação de peso e altura total da concha, né, comprimento total da concha, indicam que a população estudada é composta principalmente por indivíduos jovens e jovens adultos. Estudos que analisem a maturidade das gônadas são necessários a fim de verificar em qual estágio de desenvolvimento os espécimes dessa população atingem a maturidade sexual, né? Será que essa população estudada aqui em Ilhéus, ela também atinge a maturidade sexual depois dos 50 milímetros, depois de 60 milímetros de comprimento total da concha, né, que vai ter tanto glândulas formando ovócitos, quanto espermatócitos, quanto óvulos. A gente ainda não sabe, mas seria interessante estudos que analisassem a maturidade das gônadas também. E nossos estudos também sugerem que a população estudada pode estar em ascensão no município de Ilhéus, já que está composta provavelmente, né, principalmente por indivíduos adultos e jovens adultos, que não atingiram ainda a fase adulta de fato. Agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz, ao Programa de Pós-Graduação em Zoologia, qual faço parte, à CAPES pela bolsa, ao LEB, que é o Laboratório de Ecologia Bêntica, que eu faço parte aqui na UESC também, e ao EBRAM e CLAMA pela oportunidade da apresentação. Obrigado.